Fala, candidatos, Maria Eduarda aqui de novo com o nosso quarto vídeo da série de planejamento para o exame de aptidão física da ESA. E hoje a gente vai falar sobre o terror dos candidatos, que é a corrida. Então, se você não é bom na corrida, já fica aqui nesse vídeo que eu vou te pagar todos os bizus para melhorar na corrida para o teste de aptidão física. Se você não assistiu nenhum vídeo anterior sobre a nossa série de planejamento para o exame de aptidão física, eu vou deixar aqui na descrição, aqui embaixo nesse vídeo, o link sobre uma playlist que eu fiz sobre todos os vídeos que eu gravei dessa série. Então lá você vai encontrar o vídeo sobre flexão, barra, abdominal, corrida, todos os outros que serão gravados. Então já fica ligadinho aí no nosso canal. Então a gente vai falar sobre a corrida nesse vídeo. E eu era assim, igual você que está aí me assistindo. Eu também não corria, não levantava a bunda da cadeira. Eu era bem sedentária a propósito, né? Era aquela pessoa que vivia fugindo da educação física na escola. E se você é assim, fica aqui nesse vídeo que eu vou te ensinar todo passo a passo para como ser um corredor iniciante e alcançar ali o índice que a gente tem que fazer para cumprir a prova da ESA. Primeiro, vamos falar sobre os índices da prova da ESA para corrida. Lembrando que a corrida na prova da ESA, independente se você for homem, mulher ou a área que você escolher, ela é feita em 12 minutos cravados. E o que vai mudar é a distância. Então, se você está fazendo uma prova na parte masculina, geral, aviação, vai ter que correr 2 km 450. E isso dá um pace de 4 minutos e 53 segundos. Se você está fazendo para música, né, masculino, música, vai correr 2 km 350 com um pace de 5 minutos e 6 segundos. Agora vamos para a parte feminina. Feminino, geral, aviação, tem que correr 2 km e 100 com um pace ali de 5 minutos e 42 segundos. Agora, se você está fazendo para música, na área feminina, você tem que correr 2 km cravados com 6 minutos ou km. 6 minutos o seu pace por quilômetro. Então, pace nada mais é do que o seu ritmo médio na corrida em 1 km. É quanto você corre, né, o tempo ali que você levou para correr 1 km na corrida. Como me vestir no dia da prova? Então, no edital lá fala que você tem que usar um traje esportivo e o uso de qualquer tênis. O que eu recomendo para você, homem que vai realizar a prova? Vá ali com aquela sua bermuda tectel, camiseta normal. O tênis é independente da cor para o EAF. Mulheres, o que eu recomendo? Vá com uma legging e uma camiseta. Evite o uso de shorts muito curtos. Apenas top, aquele top ali curto. Então utilize a camiseta, uma legging e o tênis também é a mesma recomendação. Você pode utilizar qualquer cor de tênis. No dia da prova, você não pode ajudar ninguém que está do seu lado. Então, eu fui com um colega meu de curso e eu vou ajudar ele na corrida. Vou dar ele aquela moral, vou tentar ajudá-lo a correr. Não pode. É vedado qualquer ajuda durante a corrida, durante a execução da prova. Então, vamos iniciar agora o nosso planejamento para o treino de corrida. Para quem já acompanha a nossa série, sabe que a corrida é treinada junto com a barra. E a frequência durante a semana, 3 vezes na semana. Lembrando que antes de qualquer treino de corrida, você deve fazer um aquecimento. E após os treinos de corrida, deve fazer um alongamento. Esse vai ser o nosso último vídeo aqui da série, então fique ligado na nossa playlist para conseguir assistir esse vídeo. Vamos agora para os treinamentos. O nosso primeiro treinamento de hoje é um intervalado, que a gente conhece como tiros. A nossa sugestão aqui do canal é que você faça 6 tiros de 400 metros com um intervalo de 1 minuto e 30 entre cada um. Esse é o nosso treino intervalado, 6 tiros de 400 metros. E uma próxima sugestão, que é a minha sugestão, é que você faça esse tiro para 2 minutos. Menos de 2 minutos ou 2 minutos, para que consiga ali atingir um bom tempo na sua corrida no dia da prova. Nosso segundo treinamento é o fartlek. O que é o fartlek? Ele é um treino que consiste em você realizar uma corrida e
equilibrar com um tempo ali de uma corrida mais tranquila. Então eu vou correr num ritmo um pouco mais forte, depois eu vou fazer uma corrida um pouco mais tranquila para conseguir uma recuperação no meio dessa corrida. O nosso treinamento aqui de fartlek vai ser 2 minutos de uma corrida normal com 1 minuto de trote. Mas esse trote não é para você simplesmente parar de correr, tá? É para simplesmente diminuir o ritmo que você estava fazendo ali nos 2 minutos. Então, eu vou correr 2 minutos forte e fazer 1 minuto de uma corrida de recuperação. E para isso, eu vou levar 15 minutos, dando um total de 5 séries de um fartlek. A nossa terceira dica de treino é uma corrida normal que a gente gosta de chamar aqui de treino de ritmo. O que é esse treino de ritmo? Eu simplesmente vou correr em 12 minutos a distância que eu preciso correr no meu EAF. E eu devo tentar aproximar o meu pace dessa corrida para o meu pace da prova. Então eu devo fazer minha corrida assim, eu só tenho que procurar atingir o meu pace ideal. Esse é o nosso último treino, que é o treino de ritmo. Para você, corredor iniciante, que ainda está meio perdido ali no planejamento de como correr, necessário que você tenha atenção a essas 6 dicas que eu vou passar agora. A primeira delas é o horário. Então eu recomendo que para você que está começando a correr agora, procure horários em que não tenha ali aquela grande incidência de luz solar. É importante que você corra ali pela manhã, antes das 10 horas, e no final da tarde. Então começou ali a anoitecer, às 18 horas é um bom horário para correr. A segunda dica é o trajeto. É importante também para você que está começando a correr agora, procure fazer um trajeto mais plano. Evite muitos declives e aclives, ou seja, muitas descidas e subidas, porque no dia da sua prova, o trajeto ele será o mais plano possível. Então é importante que você treine treinos planos. A terceira dica é a respiração. Tem muita gente que tem dificuldade na corrida por causa da respiração, não sabe respirar. A respiração, ela tem que ser o mais natural possível. Você não pode ficar olhando vídeos na internet falando, eu respiro desse jeito, eu respiro a cada 2 passos, eu respiro a cada 3 passos. Não. Você tem que simplesmente respirar na corrida. Você não pode trancar a sua respiração, não pode evitar respirar. E nem respirar muito afobado, aquela pessoa que fica respirando o tempo todo com um ritmo muito acelerado. O que eu faço? Posso falar o que eu faço e se servir para você, ok. Eu inspiro no pé direito e no próximo pé direito que eu toco no chão, eu expiro. Então essa é a minha inspiração durante a corrida, a cada pé direito que eu toco no solo. É importante manter um ritmo ali que não seja muito acelerado e nem muito devagar. A quarta dica é a consistência na corrida. O nosso treino aqui na semana é 3 vezes na semana. Não é ideal que você corra todos os dias, mas você também não deve ficar preocupado com a distância. Hoje eu corri 2 km, amanhã eu vou correr 3, depois eu vou correr 4, hoje eu corri 12 minutos, depois eu vou correr 15 minutos. Não. O principal da corrida para quem está iniciando é manter a consistência, é não parar de treinar. Então, se você correu na primeira vez na semana, você vai correr na segunda e na terceira. Você não vai correr 1 vez, 2 vezes e deixar a terceira de lado. A principal aqui é a persistência. A quinta dica é não treinar em jejum. Muitas pessoas acordam muito cedo para iniciar a corrida, ou elas saem no finalzinho da tarde sem fazer um lanche, sem ingerir algum tipo de alimento. Não é o ideal. Você deve sim consumir algum alimento, que seja uma fruta, uma banana com aveia, uma maçã, um suco. É ideal que você não treine em jejum. A nossa última dica de hoje é não teste produtos novos no dia da prova. Eu acabei de comprar um tênis muito bom que me indicaram para a corrida e eu vou utilizar ele apenas no dia da minha prova porque eu quero economizar o meu tênis. Não faça isso. Primeiro, você não treinou com esse tênis. Ele não é um tênis que está amaciado, então ele pode sim te causar bolhas
ou alguma lesão porque você não conhece o tênis e ainda não treinou com ele, então não faça isso. Não teste novos produtos no dia da prova. Utilize aquele tênis que você já utilizou nos seus treinamentos, a roupa que você está acostumado a utilizar, para que nenhuma roupa nova te atrapalhe, né? Fique ali causando alguma assadura, algum incômodo. Não coma nada diferente, mantenha ali aquela sua alimentação que você já está acostumado para não causar nenhum problema de digestão. Bom, pessoal, esse foi o nosso vídeo sobre a corrida. Se você gostou, já se inscreva aqui no nosso canal se ainda não é um dos nossos inscritos. Curta esse vídeo e compartilhe com aqueles seus amigos que também irão realizar o exame de aptidão física da ESA.